E os advogados do caso Burla Tailandesa dizem que os princípios do Estado de Direito e democrático foram cumpridos. Processo com 3 absolvidos. Norberto Garcia, antigo diretor da UTIP, Milion Isaac Ail, eritreu, que no fim de tudo e depois de ficar na cadeia por mais de 1 ano, afinal descobriu-se que estava detido injustamente, e André Roy, engenheiro civil, atraído pelos tailandeses para construir casas em Angola, vão para casa na santa paz do Senhor. O Ministério Público não provou que Norberto Garcia tivesse cometido os crimes de que era acusado e pediu absolvição, e o tribunal, por convicção, mandou para casa o réu. Mas entre a falta de provas e a insuficiência de provas veio uma grande diferença que o advogado de defesa preferiu deixar para uma outra discussão. Que o Norberto Garcia praticou atos em função daquilo que eram as suas atribuições, não se pode falar em insuficiência de prova, mas sim inexistência de prova. Apesar que os tribunais geralmente não enveredam pelo caminho da inexistência de prova, sempre vão pela insuficiência de prova, o que nos parece não ser o caminho mais correto. Porque quando não existe prova, é uma questão. Insuficiência de prova é outra questão. O general Arsénio Manuel foi condenado a 7 meses de prisão por tráfico de influência, mas já tinha liberdade condicionada há mais de 1 ano. Por isso, é uma questão de tempo para estar em liberdade. Sérgio Raimundo defendia o general e André Roy e diz que foi feita justiça. Bem ou mal, de forma parcial, a justiça, os ideais da justiça triunfaram, pelo menos nesta decisão. Até porque muitos dos arguidos que vinham acusados e pronunciados, que estavam até privados de liberdade, foram postos em liberdade a partir de hoje, porque absolvidos das acusações de que vinham indiciados. Também aproveitar aqui para dizer que é um pouco perigoso alguns pronunciamentos públicos de pessoas ligadas ao direito quando procuram passar a mensagem à sociedade de quem vem acusado formalmente pronunciado, em princípio é culpado. Não, isto é o contrário. A nossa Constituição, no artigo 67, número 2, consagra o princípio da presunção de inocência, até que uma decisão condenatória transite em julgado, isto é, seja definitiva. Porque senão não haveria julgamento, bastava uma acusação formal e uma vez pronunciado, era só o juiz ler o processo e proferir uma decisão. O julgamento é mesmo para isso, é para que quer a acusação, quer o tribunal, quer a defesa possam esgrimir, principalmente a acusação e a defesa, possam esgrimir os seus argumentos e o tribunal possa ouvir esses argumentos, ouvindo outros intervenientes no processo e outros elementos de prova para formar a sua convicção e, em última análise, decidir como nós assistimos aqui. Entre os tailandeses, 3 foram condenados a 3 anos de prisão e um quarto, Raveroz Richotnam, tido como mentor da tentativa de burla, foi condenado a 7. A pena cumulativa de Celeste de Brito, que trouxe os tailandeses para Angola, é de 2 anos de prisão. Para o que se dizia, o advogado está satisfeito com o acórdão do tribunal. A decisão do tribunal foi equilibrada, não é? Na medida em que há questões que o tribunal, não é, entendeu com medidas brandas, não é? No caso dos réus que foram condenados a 6 meses, não é? Estamos aqui diante de penas piadas, não é? Temos outros réus que foram condenados a 2 anos e já estão em cima da metade da pena, pode-se aqui se requerer a liberdade condicional. Então, pronto, por aquilo que se avizinhava, que se avistava, né, que se falava do tipo de processos que estavam a ser acusados, penso que o tribunal andou bem. Enquanto não houver sinais de recurso sobre o acórdão do Tribunal Supremo, está encerrado o caso Burla Tailandesa, 3 meses depois do início do julgamento.